Poucas horas depois de o presidente Lula ter ido até a casa do presidente da Câmara para tratar de mudanças nos ministérios, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, ameaçou excluir das atividades partidárias os integrantes do partido que aceitarem cargos no governo. Para a gente falar mais sobre esse assunto e outras questões importantes envolvendo a política brasileira, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News o senador Ciro Nogueira. Senador, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês. A gente tem muitos assuntos para tratar com o senhor, mas eu quero começar justamente então desse ponto que eu já destaquei. Houve então essa cerimônia para a posse de Arthur Lima, que é secretário no governo Tarcísio de Freitas no PP, e durante uma entrevista coletiva houve um certo embate, pelo menos de ideias, entre o senhor que preside o PP e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também é do PP. Arthur Lira defende que haja essa representatividade do partido no governo, com a indicação de nomes como André Fufuca, por exemplo, para integrar esses ministérios. O senhor já é contrário a isso, não quer que o partido faça parte da base do governo. Queria saber como estão essas articulações dentro do partido, senador. Olha, são articulações que não contam com a autorização nem vontade da direção partidária. Acho que é legítimo qualquer governo tentar aumentar a sua base. Eu acho que o presidente Arthur Lira quer tirar das suas costas essa obrigação e essa responsabilidade de aprovar tudo de um governo, mas os progressistas, na sua grande maioria, esmagadora maioria, têm uma visão completamente diferente de país, do que nós queremos para o futuro. Nós não estivemos com o PT nas eleições passadas, a população nos colocou na oposição, uma oposição responsável, uma oposição que não faz oposição ao Brasil e sim a esse governo. Nós não temos identificação, não temos sinergia, não temos sintonia e não tem motivo nenhum para voltarmos a um passado que se trocava cargos por apoio partidário. A população não quer isso. Eu acho que faz parte de um tempo que se entregava às nossas estatais e é por isso que tiveram tantos escândalos e tantos problemas com prejuízo para a população. E eu vou fazer de tudo, enquanto for, e digo e reafirmo, enquanto eu for presidente dos progressistas, ainda tenho um mandato de 3 anos, eu não permitirei que o nosso partido faça parte da base do presidente Lula. Mas há alguma chance de expulsão de alguém que eventualmente dentro do partido tentar integrar o governo ou isso não está no radar? Não tem de forma nenhuma, não faz parte da nossa história, não faz parte da nossa trajetória punir quem pensa divergentemente. Agora, como dirigente partidário, é um poder que eu tenho, afastarei de imediato qualquer membro do nosso partido que for fazer parte de um governo que nós não concordamos e não apoiamos. Senador Ciro, mais uma vez bem-vindo aqui à Jovem Pan. Eu pergunto o seguinte, o senhor acha que a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara está realmente condicionada a essa reforma ministerial? Se fala na segunda-feira uma reunião de líderes, na terça-feira a possibilidade de se aprovar na Câmara. Lembrando que o arcabouço já veio do Senado. O senhor acha que há esse condicionamento, pelo que o senhor ouve nos corredores lá em Brasília? De forma nenhuma, até porque nós já aprovamos o arcabouço na Câmara sem ter participação. E acho que assim é a forma correta de nós dizermos as coisas. O arcabouço chegou na Câmara como uma pedalada fiscal, uma irresponsabilidade fiscal. E foi muito bem melhorado pelo nosso relator Cláudio Cajado. O Senado abriu mais uma porteira, acho que foi um erro as emendas que foram aprovadas pelo Senado. E eu espero que a Câmara reveja isso e a que a gente volte. Um arcabouço é fundamental para o país. Nós temos uma preocupação muito grande com o não cumprimento do que o próprio arcabouço está dizendo. O governo tem um desespero muito grande e às vezes nós vimos uma série de cortinas de fumaça tentando falar de outras situações que não importam ao país para encobrir o desejo do governo, que é aumentar a carga tributária. E isso, em hipótese nenhuma, nós iremos permitir. Digo a vocês que qualquer parlamentar do nosso partido que votar a favor de aumento de carga tributária será severamente punido pelos progressistas. Seguimos conversando com o senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do Partido Progressistas. Agora, senador, seguimos para as perguntas dos nossos comentaristas. Amanda Klein.
Senador, bom dia, prazer falar com o senhor. Senador, na última semana vieram à tona acusações muito graves contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O primeiro caso das joias, o Mauro Cid disse que vai confessar, seu advogado já assumiu publicamente para vários veículos de comunicação, em entrevistas, que Mauro Cid recebeu ordens do ex-presidente para vender essas joias e depois repassou esse dinheiro em espécie para o ex-presidente de forma escondida, às escuras, e teve o depoimento do Walter Delgatti ontem, que aponta o dedo, e vários senadores colegas seus agora veem vários tipos criminais para indiciamento de Jair Bolsonaro. Tem até um meme rolando que usa uma expressão que ficou famosa, que o senhor usava na época da campanha, o tic-tac, só que dizem que é questão de tempo para a prisão de Jair Bolsonaro. O senhor acredita nisso, no indiciamento e possível prisão do ex-presidente da República, e como o senhor reage a essas acusações? Amanda, a delação, Amanda, é um instituto que foi criado que tem que ser corrigido. A delação tem que ser feita através de provas. Nós vemos diversos criminosos no nosso país que fizeram delações e não foram comprovadas, e aí ficou sem ninguém ser punido, tá certo? É a forma de escapar. A pessoa fala a pessoa está presa, fala que quer para tentar escapar, independente se ela tem prova ou não. Eu tenho plena confiança na honestidade, na trajetória de vida, na correção do presidente Jair Bolsonaro. Isso aí que você está fazendo é mais uma cortina de fumaça para tentar evitar se discutam realmente os problemas do nosso país. Nós só queremos falar desse passado. É por isso que Brasília hoje cheira naftalina. Só se fala do passado, só se quer retroagir para políticas e práticas que são condenáveis, de entregar os ministérios porteiras fechadas, em vez de nós estarmos preocupados com a população, com as pessoas que estão daqui a pouco cobrando a picanha, cobrando a cerveja, cobrando melhoria de vida, que este governo não tem sido capaz de realizar. Senador, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Cristiano Beraldo. Você. Senador, bom dia. O senhor participa hoje em São Paulo de um fórum sobre inteligência artificial que o mundo todo discute porque terá um impacto muito grande em todas as instâncias da vida cotidiana das pessoas. Mas o governo Lula, ele está aí entrando com ação contra o governo do estado de São Paulo para que se faça uma migração de livros didáticos para livros digitais, para que possa levar modernidade para as crianças, os alunos, para a próxima geração no estado de São Paulo. Como é que o senhor avalia esse pensamento retrógrado do governo federal que deixa o Brasil para trás em relação ao mundo? Não tenha dúvida. Por isso que eu falei que Brasília hoje cheira naftalina, cheira um passado que nós queremos esquecer. Eu acho que esse seminário hoje é fruto de diversas pessoas que chegaram preocupadas com o futuro da humanidade, futuro do nosso país, dos estados e municípios, do que vai ocorrer no mundo por conta da inteligência artificial nos próximos 5 anos. Nós teremos palestras maravilhosas. Hoje convido a vocês a assistirem através até na sua casa do metaverso, excelentes palestras para que a gente possa discutir o futuro. Isso que nós temos que fazer no nosso país, uma via olhando para o futuro, é lógico, sem esquecer, mas os exemplos ruins do passado ou os exemplos positivos do passado, mas tentar cuidar das pessoas, discutir o nosso país. Nós temos um país que pode crescer, se tornar uma grande potência mundial, e nós estamos discutindo problemas que não dizem respeito à vida do cidadão, as pessoas que querem voltar a ter emprego e renda no Brasil. Eu acho que nós temos aqui em São Paulo, eu fiquei muito feliz ontem com a filiação do Arthur Lima, porque São Paulo hoje se tornou um contraponto a tudo isso. Nós temos um grande governador, uma pessoa que está pensando e preparando o seu estado para aumentar. Você vai ver o que vai acontecer no nosso estado de São Paulo em comparação com estados que estão completamente arraigados ao passado. E eu tenho certeza que esse tipo de discussão será muito positiva para o futuro do nosso país. Amanda? Senador, por mais que o senhor diga que oficialmente o PP não vai integrar a base do governo Lula, o seu partido se beneficia enormemente se for, por exemplo, para o Ministério do Desenvolvimento Social. Inclusive, o atual ministro, Wellington Dias, é um rival do senhor no seu estado, no Piauí. Então, se for o André Fufuca, por exemplo, que é outra pessoa próxima ao senhor, presidiu o partido quando o senhor era ministro da Casa Civil de Bolsonaro, beneficia o senhor e beneficia o PP, principalmente porque é um ministério que terá muitas emendas parlamentares.
Então, beneficia o seu partido. O senhor não acha que é bastante contraditório o senhor, como presidente, manter esse discurso, essa versão, essa retórica, e o PP, por outro lado, podendo assumir um grande partido e até mesmo a Caixa Econômica Federal, e a cotada é outra aliada sua, Margarete Coelho, também do Piauí? Mas nós temos visões diferentes. E você, beneficiado em quê? Eu quero votar as matérias que sejam importantes para o país, de acordo com a minha consciência, com o que eu fui votado, com as pessoas que acreditam em mim. Quer dizer que vão me entregar um cargo e aí eu vou mudar de opinião, vou dizer que o Lula agora é um grande presidente, coisa que eu não acho. Vou dizer que vou acreditar num governo que eu não acredito, que é um governo, para mim, que só traz o atraso para o nosso país. Isso não é a forma correta. Nós não temos que votar as pessoas. O nosso partido já fez isso no passado e deu errado, deu problemas, fizemos um caos administrativo. Quem se lembra da Dilma, o que aconteceu no nosso país, tão mal que se trouxe a nossa população. Nós não podemos retroagir. Se erros aconteceram, meu partido cometeu esse erro no passado, mas não, a gente comete o erro e aprende e não faz novamente. Eu acho que isso que tem que ser feito. Nós não vejo essa forma de ser beneficiado. Tem que ser beneficiado é a população, com obras, investimentos, com políticas sociais responsáveis, com controle dos gastos públicos, tudo aquilo que o governo não está fazendo. E aí fica essas discussões de cargos, toma lá da cá. Eu serei, enquanto serei, e tenho muito orgulho, até o final do meu mandato, oposição a esse governo que eu não acredito. E vou manter os progressistas enquanto eu for presidente deste partido. Cristiano Beraldo, mais uma pergunta para o senador Ciro Nogueira, hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan. Senador, olhando para frente, a gente tem no ano que vem as eleições municipais. E em São Paulo, principal cidade do país, a chance grande hoje é Guilherme Boulos aparecendo aí, líder das pesquisas. Enquanto isso, o prefeito Ricardo Nunes está trabalhando para ser o candidato da direita e se opor a Ricardo Nunes. Entretanto, o comportamento do Ricardo Nunes, que já disse que ele é o padrinho de si mesmo, que ele não tem padrinho político, e mesmo se a gente olhar a gestão da cidade, que tem vários desafios, a gente falou da inteligência artificial mudando o mundo, mas São Paulo sequer tem semáforos que funcionam. O senhor acredita que é possível ter um PP, ou progressistas, caminhar na direção de uma outra candidatura? Eu acho que já está consolidada a candidatura de Ricardo. Ele é o candidato mais viável, tem direito à reeleição, está fazendo um excelente governo independente. Lógico, São Paulo é a maior capital, a cidade de todos os problemas, mas meu Deus do céu, eu imagino uma cidade como essa administrada por uma figura como Boulos. O que ia acontecer com a nossa maior capital? Olha que imagem, que uma pessoa que nunca fez nada, que nunca trabalhou, que nunca disse ao que veio, administrar a nossa maior capital. Eu tenho certeza que a população de São Paulo, que é voltada ao trabalho, que é a imagem do trabalho, não vai permitir que isso ocorra. Nós vamos nos unir com todas as críticas ou divergências que podemos ter a qualquer gestão, mas o que nós temos é que aglutinar o centro e a direita em São Paulo, para não permitir que este mal aconteça na nossa querida capital. Senador Beraldo avançou um pouquinho para o ano que vem, para as eleições municipais. Eu quero avançar um pouco mais ainda pensando nas eleições presidenciais de 2026. O senhor já declarou que acredita que Tarcísio de Freitas é o melhor quadro, que foi o termo que o senhor utilizou, para disputar as eleições representando a direita e a centro-direita brasileira. E a gente sabe que Tarcísio de Freitas não vive um momento muito bom no Republicanos. E há uma disputa, já que ele está nesse bom momento como governador, de partidos que querem tê-lo na legenda. Essa filiação que nós tivemos de Arthur Lima, secretário da Casa Civil, ao PP, já é uma sinalização de que o PP quer trazer o próprio governador para si. A gente sabe que o próprio PSD do secretário de governo, Gilberto Kassab, também está interessado em atrair Tarcísio de Freitas. Como estão essas articulações em relação à legenda futura do governador? Se é que ele vai sair do Republicanos mesmo? Olha, se depender da minha opinião, do meu conselho, ele deve permanecer no Republicanos. Não tem motivo,
Não tem sentido nenhum ele sair daquele momento. Eu tenho conversado com ele, ele não manifestou o menor desejo, a menor dúvida de permanecer ou não no Republicanos. Eu acho que o Tarcísio, diferentemente de outros governadores que cometeram esse erro no passado, pode se tornar presidente da República se focar no governo de São Paulo, se for o melhor governador da história de São Paulo. Antigamente os governadores se elegiam aqui e no dia seguinte já eram candidatos a presidente da República. O Tarcísio não está cometendo esse erro. O Tarcísio está focado na gestão, focado de ser um contraponto a essa naftalina de Brasília. E eu acho que isso vai se consolidar lá na frente, eu não tenho dúvida. Se isso ocorrer, nós iremos conclamar, o Brasil inteiro vai conclamar para que ele possa fazer o que fez em São Paulo no Brasil. Mas isso depende muito da sua gestão e eu tenho confiança que ele se transformar nesse grande líder nacional por conta da gestão em São Paulo. Agora, claro, senador, é muito cedo ainda para falar sobre 2026, mas o próprio Tarcísio já chegou a declarar que ele pensa, talvez, na reeleição, que não se candidataria à presidência da República. Se ele não for o nome, quais seriam os nomes para 2026? Eu acho que nós temos outros 3 nomes, né? A nossa ministra Tereza, quem sabe não já está no momento de uma mulher assumir o comando do nosso país. A Tereza foi a melhor ministra da Agricultura da nossa história, transformou o nosso agronegócio. Temos o governador Zema, que está fazendo uma excelente gestão em Minas Gerais, foi muito importante na campanha do presidente Bolsonaro. E o governador Ratinho, que depende muito da questão partidária, porque ele é do PSD. Então, eu acho que são esses 3 nomes. Se essas 4 pessoas, junto com o Tarcísio, estiverem unidas comigo, com a CM no Nordeste, com o Caiado, com o Centro-Oeste, com os governadores do Sul, nós temos total viabilidade de levar uma alternativa a esses governos que se encontram hoje no país. Senador Ciro Nogueira, a gente está caminhando para a última rodada de perguntas. Amanda Klein, rapidinho, por gentileza. Senador, eu quero só insistir nessas investigações que estão avançando contra o ex-presidente Bolsonaro. Também, por exemplo, hoje a PF e a PGR estão nas ruas, tem mandatos de prisão contra integrantes, ex-integrantes da PM no Distrito Federal, ainda por conta de supostas omissões no dia 8 de janeiro. Como é que a direita vai reagir a isso? Ela tende a se reorganizar em torno de outra figura? O senhor mencionou a Tereza Cristina, por exemplo. Bolsonaro ainda continua sendo o grande centro dessa direita ou ele tende a ficar um pouco mais isolado, abandonado, se essas investigações avançarem ainda mais contra ele? Bolsonaro será o nosso grande líder, ele tem a nossa confiança, tem identidade popular, tem apoio, vai ser o maior eleitor da próxima eleição. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Nós vamos estar unidos, Amanda. Nós vamos estar unidos, muito mais focados em proteger a população, como nós estamos fazendo com o DERIT aqui em São Paulo, como os nossos governadores estão fazendo, apoiando as polícias para enfrentar os bandidos. Do que com essas questões? Eu acho que hoje nós temos, eu volto a dizer, que isso apenas é uma cortina de fumaça para desviar os problemas que passam o nosso país e principalmente a nossa população. Eu não tenho dúvida que o centro e a direita estarão unidos e fortes. Vocês já vão ver o exemplo que eu lancei um desafio. O PT vai chegar na próxima eleição, não vai eleger um prefeito de grande cidade no Brasil. Olha, o partido do presidente da República não eleger um prefeito de capital ou grande cidade do Brasil vai ser a maior derrota de um partido, de um presidente na história. E isso será apenas o primeiro passo para a volta do centro e da direita nas eleições de 26. E para fechar a nossa entrevista, o Cristiano Beraldo faz a pergunta. Beraldo. Senador, o governo ele tem colocado uma estratégia que pressupõe aumento de arrecadação, ou seja, aumento de impostos. O senhor acredita que uma reforma ministerial pode trazer algum tipo de eficiência, pode mudar essa perspectiva, ou a reforma do imposto de renda ainda será algo essencial para esse governo chegar até o final do mandato? O governo tem hoje um desespero muito grande, porque apresentou um arcabouço, ele sabe mesmo que não vai cumprir, porque precisa arrecadar muito mais. E hoje a arrecadação, por conta até de problemas do governo, que só pensa em criar cargos para a companheirada, aparelhar as nossas estatais, em vez de focar, de diminuir os gastos públicos, tornar o Estado mais enxuto, é o grande problema desse governo. Por isso que ele está desesperado para criar uma base, porque a base que ele tem hoje não vai aprovar jamais aumento de tributos no Brasil. Esse é o grande desespero. E independente, eu lhe garanto, independente de cargos ou não, ele não vai conseguir, porque hoje, Beraldo, o que acontece
parece que isso foi muito por conta da mudança de concepção de como fazer política do presidente Bolsonaro. Hoje, um deputado, ao votar, no passado, você se lembra que as pessoas nem se lembravam de quem tinha votado. Um deputado a votar está sendo cobrado no WhatsApp, nas redes sociais no dia seguinte, ou favoravelmente ou contra o seu voto. E ele tem que prestar conta, senão ele não pode entrar nem num avião ou na sua cidade. Isso é que é mais importante. Queria lhe agradecer, senador Ciro Nogueira, por ter aberto um espaço na agenda e vindo até o estúdio da Jovem Pan para falar conosco. Ótima sexta-feira, bom fim de semana, bom trabalho hoje nesse fórum que vai acontecer aqui em São Paulo. Obrigada sempre. Eu que agradeço, foi um prazer e convido a todos a assistir esse fórum que vai discutir o que interessa, o futuro do Brasil. Obrigado. Olha, agora são